imensa alegria que nós estamos aqui para celebrar ao lado de mulheres importantes para a história mineira e também nacional.
Representantes dos quilombos onde vivem serão hoje homenageadas pelo projeto Matriarcas Gueledés e a Resistência Negra em Belo Horizonte, um projeto viabilizado pelo edital Decentra, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, que é esse em que nós estamos. Mesmo, né, Ione? A gente sabe que nada disso é por acaso. Nós acreditamos assim, não é? Verdade? E eu queria que você soubesse que é do fundo do meu coração que eu estou fazendo esse trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque muita gente não me conhece, não é? A minha trajetória é muito longa. Eu sou de Diamantina, nasci na periferia de Diamantina. Tenho o privilégio de minha irmã estar aqui hoje pela primeira vez, ali naquele cantinho, a minha irmã mais velha. Somos 12 filhos de um soldado e uma costureira. Nascemos na periferia de uma cidade. E a gente sem recursos. Eu digo isso há 50 e tantos anos atrás, né? Então, na minha vida, a minha trajetória sempre foi deste lugar. Então, às vezes as pessoas me veem em algum lugar, ou até mesmo pelo meu fenótipo, né, ou por ser artista, por já ter exposto fora do país, me julgam de uma outra forma, sem me conhecer, né? Eu sou uma pessoa que veio do povo, sou do povo, continuarei trabalhando pelo meu povo. E eu tive o privilégio de fazer vários trabalhos na minha vida. E desde muito cedo eu venho trabalhando, tentando ajudar numa construção de uma identidade racial através dos livros infantis. Então eu ilustro e escrevo livros infantis. Para antes de 2003, né, que agora existe uma lei 2003 que realmente nem é efetiva ainda de verdade, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Eu já fazia muitos trabalhos nas escolas. Eu já pintava anjinhos negros, eu já pintava sereinhas negras, já pintava princesinhas negras, porque as nossas crianças, eu tenho meus sobrinhos negros, várias pessoas da minha família, graças a Deus, é muito misturada, e que não se sentiam representados, né? Porque a gente sabe dessa história, que todos os nossos heróis, as princesinhas, todas são brancas, e é sempre ditado por alguém que vem de longe, que não nos conhece. Então eu vim fazendo todo esse trabalho, tentando, que eu digo, né? Porque ainda é uma trajetória muito longa. Tentando ajudar na construção da identidade racial através dos livros infantis. Tentando desconstruir a imagem das mulheres sexualizadas, das mulheres, né, violentadas, eu digo no sentido do seu corpo, da mulher negra sempre explorada, através dos meus quadros. Quem conhece um pouco a minha trajetória vê que muito da minha história é ligado com a mulher. Eu sou o primeiro homem depois de 7 mulheres. Filho de um sargento, né, branco, ou seja, de um período muito complicado do tempo, onde eu venho no meio de 8 mulheres, minha mãe mais 7. E em um período que nós sabemos que ainda hoje vigora essa questão do machismo, né, essa questão toda patriarcal. E então eu venho fazendo uma luta desde muito tempo, valorizando primeiro as minhas irmãs, a minha mãe e todas as mulheres no meu entorno. Então, para que vocês entendam o que está aqui, tem que entender um pouco da minha trajetória, não é verdade? Então, vem, tentando desconstruir esta imagem da mulher nos quadros, depois eu crio uma marca chamada Chica da Silva, para trazer para o corpo negro toda essa ancestralidade, trazer toda essa questão da representatividade, para que a pessoa também tenha em seu corpo uma marca de qualidade, cuidado com o acabamento, com a modelagem, tudo isso, que eu sou filho de costureira, né? Depois, a gente cria o Casarão das Artes. Eu digo a gente porque eu e a Rosália, né, que é presidente de honra do Casarão, veio até a mim, confiou em mim e me convidou para a gente criar o Casarão das Artes, que é um instituto que promove a cultura negra, luta contra a discriminação, preconceito racial, tenta dar visibilidade para essas pessoas, tirando das periferias e trazendo para dentro do entorno das cidades, para lugares antes ocupados por uma elite branca, né? Então a gente conseguiu. Eu não quero dizer que não seja legítimo que os negros continuem fazendo, né, nas periferias, que é né, nas favelas, nos viadutos, mas também por que não ocupar os espaços que foram feitos para nós, né? Que é o Circuito Liberdade, Praça da Liberdade, Sesc Paládio, Memorial Vale, todos esses lugares. Então a gente traz as pessoas para esses lugares. E ainda, culminando isso, criamos a revista Cangerê. É uma forma de também estar dando visibilidade para as produções intelectuais negras. É uma revista feita
por negros ou não negros, mas que lidam com essa temática racial. Então, toda a minha trajetória é muito coerente. E eu continuo ainda fazendo trabalhos em Diamantina. Agora Diamantina hoje está lá comemorando, eu estou aqui com vocês. Diamantina está comemorando 20 anos de patrimônio da humanidade. Mandei um quadro ontem, foi inaugurado ontem lá também. Sabe o que eu mandei para poder comemorar 20 anos de Diamantina? Isidoro é um negro de Diamantina, que é considerado Isidoro, o mártir. Um negro que sofreu, que apanhou, etc e tal, todo mundo lembra dele assim. Eu não. Eu lembro de Isidoro, o senhor dos diamantes. Pintei Isidoro empoderado, olhando de frente, com 1,5 metro de altura. Eu não pude estar lá com ele, mas ele está lá me defendendo também, na minha terra. Então é assim que eu faço as minhas coisas. Não seria diferente com vocês, com as mulheres, né, do Quilombo. Eu tive o privilégio de estudar com a mãe Efigênia, Mameto Moiandê, do Quilombo Manzingunzo Caiango, na UFMG. E eu criei uma determinada intimidade com ela. Eu acho que eu me sinto íntimo. Eu tenho esse privilégio. E a Cássia também, né, Macota aqui do ELE. A Cássia também é uma pessoa muito dinâmica, todo mundo sabe a luta que ela tem. E eu tive o privilégio de conhecer Ione. Eu já conhecia daqui, de alguns lugares, mas não tinha intimidade. Ainda não tenho, eu quero estreitar isso com o tempo. Mas eu conheci a mãe dela aqui, nós conversamos aqui, né, as três, a Maria Lúcia, que naquele dia era até uma outra também que estava presente, a banda, e a mãe Efigênia. Foi um chuvão danado, nós estávamos correndo lá do fogão de lenha, né, lembra? E aí, naquele dia, então, para mim, eu voltei muito feliz, e a partir daquele momento, eu comecei a elaborar os quadros. Então, vocês entendam que é um retrato, mas é um retrato visto por um artista, né? Que às vezes vocês pensam que não tem ali a alma, o jeitinho é o meu olhar, né? Um pouco idealizado, eu tentei, né? E eu espero que vocês compreendam de verdade que é uma coisa de coração. É um projeto aprovado por lei? A gente sabe que é um recurso tão pequeno, né, para a gente fazer as coisas. Vocês, quem me conhece, sabe que eu fiz isso a vida inteira gratuitamente. Foi a primeira vez na minha vida que foi aprovado um projeto, que é o projeto Descentra, tirar a cultura do centro da cidade e passar para a periferia. Porque Belo Horizonte é uma cidade que foi construída muito excludente, né, que é o Círculo da Contorno, com todos os centros culturais dentro, e os negros, as pessoas da periferia não tinham acesso. Esse projeto é muito lindo, muito bacana. Então eu escolhi vocês, as homenageadas. Uma pena que a Dona Maria Lúcia ainda não chegou, mas a gente vai falando aqui um pouquinho, quando ela chegar a gente conversa um pouco. E eu escolhi, e eu tentei fazer com muito carinho, eu tentei fazer com muito amor, como tudo que eu faço na minha vida. E eu tentei capturar um pouquinho de cada uma de vocês. Eu espero de verdade que vocês recebam esse presente com muito carinho. Para isso quer dizer assim, vocês podem perceber que aqui eu coloquei, né, uma mulher empoderada. Eu tive o privilégio de conversar com a Ione outro dia, lá no Mangueiras, e eu não conhecia uma parte da questão da mãe dela, desse cuidado com o corpo, esse cuidado com a mulher, esse cuidado ao direito do prazer da mulher. Lindo isso, uma mulher, isso nos anos 70, né? Talvez até antes, né? E ela me falou umas coisas que as mulheres de hoje, tem muita mulher de hoje que ainda não tem essa capacidade, né, de lidar com essa temática. Fiquei encantado pela história dela. E por isso mesmo ainda merece mais ser coroada como rainha desses quilombos. Para que as pessoas, a gente sabe que nós somos efêmeros, o corpo físico, o espírito permanece, que a gente vai passar. Mas a memória de vocês tem que prevalecer, para que quem venha depois saiba da trajetória, da dificuldade. Eu nunca vou saber como é ser mulher nessa encarnação. Eu nunca vou saber como é ser negro nessa encarnação. Eu nunca vou saber como é ser quilombola nessa encarnação. Mas as pessoas que vierem depois vão ouvir as histórias de vocês. E eu espero que o quadro possa passar a emoção que vocês deixaram, um pouquinho da história, um pouquinho da vivência de vocês. Viu? A banda já chegou, né? Se descortinou. Eu tenho certeza que isso é a aprovação dela, não é? Eu tenho certeza. E eu acho que a gente vai ter uma rodinha de conversa. Eu vou respeitar a chegada da Maria Lúcia para a gente liberar os outros, não é? O mais certo, o mais correto, né? Então, eu vou passar agora para a Patrícia se apresentar um pouco para a Samira. E aí a gente espera um pouquinho a Maria Lúcia chegar. Aí a gente vai oferecer, a partir de hoje, o quadro é de vocês.
mas a gente vai descortiná-lo, né, inaugurar. Depois a gente vai ter uma rodinha de conversa para cada um contar a experiência para as outras pessoas que ainda não conhecem. E depois nós teremos um lanche ali, tá bom? Mas era isso que eu tinha para contar. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, pode perguntar. Estarei aqui presente, sobre dúvidas mesmo, sobre minha trajetória, sobre minha vida, sobre o que eu faço, tá bom? E sintam-se muito bem-vindos, que eu estou muito feliz e muito emocionado com o momento de hoje. Obrigado. Acho que seria muito legal você, enquanto nos recebeu aqui enquanto equipe da Casa do Centro de Referência, se você quiser dar uma palavrinha, né? Assim, eu acho que a gente ouviu aqui tantas histórias, são mulheres que são exemplos para mim, são exemplos para minha filha, que hoje não pôde estar aqui, mas visitou, né, alguns dos quilombos, teve comigo. E a gente precisa passar todas essas histórias, né, para frente, porque são as nossas histórias. O nosso povo precisa saber das nossas histórias. O nosso povo tem sido morto, violentamente morto todos os dias. Então, estar aqui para ouvir essas mulheres falando de tanta beleza e de tanta força, estar aqui ouvindo, a gente precisa ouvir muito mais, estar com o ouvido atento. Isso é ter generosidade, isso é ter, né? Então a gente precisa muito desse lugar. A Rosália é uma dessas mulheres que tem... eu conheci a Rosália há muitos anos, mas a gente se aproximou mais em pouco tempo, assim, alguns anos, e falo que é dessas mulheres que acolhe e que vai criando e formando uma rede de uma tamanha força, que eu acho que isso é dizer do lugar de resistência, e ter uma mulher negra aqui, resistente, dentro de um espaço que é público, isso pra gente é muito caro, isso é muito importante. Então eu queria, em nome da Rosália, mas agradecer toda a equipe do Centro de Referência, que foi assim, super gracinha em nos receber, você deu tudo, não, isso pode, vem aqui, faz isso. Então, uma salva de palmas para elas também, da Rosália, né? Essa mulher negra, preta, guerreira, forte. Seu microfone. Lu, muito obrigada pelo som. Felipe, muito obrigado pelo transporte, né? Vocês foram muito gracinhas, irmãos de coração. Ah, gente, claro, vem cá, Rosália. Albataca, Jarbas, muito obrigada por ter ficado, por ter entendido, né? Assim, estar aqui, essa preta que eu tive a oportunidade de estar, que chorou aqui até, né? Vendo a avó. Todos nós, eu acho que chorou. Quem não deixou a lágrima escorrer, chorou por dentro, por ouvir as histórias, mas também tem um choro aí que é de resistência, tem um choro que é de dor, mas tem um choro que é de muita alegria, porque se não fossem as histórias dessas mulheres, nós não estaríamos aqui. Né? Se a gente não estaria aqui lutando por esse lugar que é nosso, por essa terra que é nossa, falando da nossa mãe ancestral, que é a África. Então, a gente precisa trazer isso com muita força, somos potentes. Isso que essas mulheres estão fazendo e estão aqui resistindo é para nos mostrar que somos fortes. Querem nos enganar dizendo que a gente é fraco, que a gente é minoria. Minoria como? Quando? Somos muito mais, somos maioria. Né? Não só de população que se declara negra. Eu sou uma mulher negra de pele clara, mas eu sou uma mulher negra. Quantos de nós não se declara negra? Então a gente é muito maioria. E a gente é forte, a gente é resistente. Olha quanta beleza diversa tem só nesse espaço aqui hoje. Então, nós somos muito fortes. E eu acho que é desse lugar que esse projeto vem contar e vem falar. E ele só foi possível, Marcial só conseguiu trazer toda essa delicadeza e refletir toda essa força, porque vocês, as senhoras, rainhas, mães, matriarcas, resistiram por isso, para isso acontecer. E aí eu queria que você encerrasse com as suas palavras, que eu acho que elas são sempre muito sábias. É isso. Boa tarde a todas e a todos. Me pegou de surpresa, né? Pedindo licença, né? Aos invisíveis, a bênção aos mais velhos, aos mais novos, a bênção às matriarcas na pessoa da minha mãe, Mamedo Munhandê. Com respeito a todas as religiões presentes aqui, né? Todas as crenças, diversas crenças, pedindo licença a Exu, né? Esse orixá da comunicação, para que a gente continue estabelecendo bons diálogos, né? Para que as nossas falas fluam da melhor maneira possível, para não causar desacordos, né? Estamos num momento muito difícil do país, né?
porque é um desmonte da política, das políticas públicas de qualidade, sobretudo da cultura. Recentemente a gente tem um capitão do mato na Fundação Palmares, tentando destruir o que nós estamos construindo há décadas, né? O entendimento sobre o racismo no Brasil e a necessidade de uma política para a cultura afro-brasileira mais potente, e a resistência que nos faz permanecer aqui. Então é só para dizer que é uma emoção muito grande estar aqui nesse momento, estar aqui contribuindo para que esse espaço público possa receber essas rainhas e os seus descendentes, né? No caso da Ione e da Ivone, um carinho muito grande por essas 3 matriarcas. É uma honra, uma alegria a gente ter ficado o ano todo com essa exposição que dizia um pouco da história desses quilombos que foram reconhecidos como patrimônio imaterial da cidade. Foi uma honra, milhares de pessoas visitaram essa exposição, muitos estudantes estiveram presentes, ouvindo sobre essas histórias, que é o nosso processo de afrobetizar a cidade. No sábado passado, nós tivemos a alegria de ter aqui uma ação do Festival de Arte Negra, que foi a Pisada de Caboclo, uma confluência afro-indígena, em que tínhamos cerca de 800 pessoas aqui, de vários terreiros, juntamente com os povos originários, que são os povos indígenas. E Mãe Munhendê estava aqui, e tantas outras matriarcas, e a gente estava celebrando a vida e a nossa resistência, porque o que chamam hoje de intolerância religiosa, na verdade é racismo religioso, porque eu nunca vi as pessoas apedrejando uma igreja católica, eu não vejo as pessoas apedrejando um templo de alguém que professa o evangelho, seja diferente da igreja apostólica romana, né? A gente fala os crentes, enfim, os evangélicos, o nome que se dê. Eu não vejo apedrejamento nesses espaços, mas a gente vê se colocando fogo e apedrejando os nossos terreiros. Então, a gente fez uma reunião aqui, celebrando a vida e a resistência junto com os povos indígenas. Foi um movimento muito lindo. E é muita emoção. Mês de novembro sempre deixa a gente muito emocionado. Mas é uma alegria, né? A gente abrir com a dança, esses parceiros aqui, né? Trazendo essa dança ancestral nossa, com tanta força, com tanta sabedoria, né? O corpo fala e fala com tanta potência, né? Obrigada, Jarvis, obrigada por sua equipe, obrigada, Tati, né? Pelo carinho que vocês sempre têm com a gente. Sempre que são chamados, eles estão aqui, né? Tem um carinho muito grande por vocês, viu? Ivone, Ione, muito grande mesmo, né? Admiro vocês, né? Sempre que eu posso, estou lá em Mangueiras. Mamãe André é minha mãe. Minha mãe, querida, eu tenho o privilégio de ser sua filha, né? Obrigada, viu? A Maria Lúcia, é um carinho, né, gente? Olha que cara mais lindinha que ela tem. Olha a serenidade dela, tá sempre feliz, tá sempre bem, né? Tem uma aura assim, sempre iluminada, né? Dona Luzia Sidônio, que vem de tantas décadas numa ação política, publicando livros para falar do quilombo, da resistência. Obrigada, viu? Júlia é cantora também, né? Você canta, dança, faz um monte de coisa, né? Faz artesanato, né? Muito obrigada. E você é a mulher da comida, né? A mulher da comida no quilombo dos Luizes. Obrigada por estar aqui, viu? A gente se alimenta muito bem. Então, é dizer isso, que a gente vai para o lanche, mas é registrar 2 coisas antes, 2 questões. É dizer da presença do Jadson Nantes, sabe? Ele é o gerente das culturas populares e urbanas de Belo Horizonte. Obrigada pela presença. Então, a gente tem sempre esse apoio para a cultura popular e tradicional na cidade, né? E dizer que daqui a mais ou menos 10 minutos, começa um teatro ali embaixo. É um teatro da Escola Integrada, aqui da região de Venda Nova, que é a Escola Antônio Gomes Horta. O espetáculo se chama O Rio, e vai ser ali na tenda do Bosquinho, onde tem aquela lona de circo. Então a gente pode pegar o nosso lanche. Sim, a próxima exposição vai ser inaugurada dia 15 de dezembro, né? No âmbito do aniversário da cidade e do aniversário do Centro de Referência da Cultura Popular, que completa 5 anos. São 27 anos do equipamento cultural, que foi o primeiro centro cultural da cidade,
e há 5 anos se tornou centro de referência da cultura popular e tradicional. A exposição vai, desculpa, a exposição vai se chamar Maracatu Chico Rei, elo entre o erudito e o popular por meio da música. Então, nós já estamos preparando, estamos desmontando, praticamente está desmontada essa exposição, tem poucos elementos aqui, já estamos devolvendo, não é, o acervo para os quilombos, e no dia 15, às 15 horas, 15 de dezembro, nós vamos inaugurar a exposição Maracatu Chico Rei, e está todo mundo já convidado para a abertura dessa exposição. Temos o lanche, como já foi anunciado, e a gente pode, concomitantemente ao lanche, também assistir a peça de teatro Rio, ali embaixo, na tenda do Bosquinho. Muito obrigado, muito axé, muita luz em nossos caminhos. E um aprendizado para todos nós. Que nós possamos estar junto com elas, firmes e fortes, lutando para que essa história não pereça, não é mesmo? Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que aqui estiveram nessa homenagem lindíssima, maravilhosa. A equipe do Matriarcas Gueledés, que é esse projeto que homenageia as nossas rainhas. Nós temos aqui o Marcial Ávila, que é um artista plástico, para vocês. Eu sou Samira Reis, jornalista, contribuí aí na comunicação do projeto. Tem aqui o Léo Ramaldes, que trabalhou na parte de design. Patrícia Alencar foi responsável por toda a produção e por cada detalhe que vocês estão vendo aqui, tudo que veio antes para que esse projeto de fato acontecesse. Nós agradecemos ao pessoal que contribuiu aqui com o som, com o transporte, né, hoje para que as pessoas estivessem presentes, a Rosália Diogo e a toda a equipe do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Nós agradecemos de coração, e a Kelma, da Quitutu Gourmet, que está ali no fundo. A gente aproveita, agradece a ela pela presença e convidamos a todos para se deliciar com um café preparado por ela e toda a equipe. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde a todas e a todos. Peço licença aos ancestrais, a bênção dessas mulheres, e que vocês possam aproveitar o cafezinho que está à nossa espera. Um abraço e uma boa tarde. Hey, hey, hey.